Olá, aluno, olá, aluna. Vamos iniciar o nosso bate-papo de hoje e o tema que nós vamos falar é sobre as transformações químicas, né? Cada substância mantém suas propriedades originais mesmo após ser misturada a outra. Ao misturarmos água com areia, por exemplo, a água e a areia mantêm as propriedades que tinham antes de serem misturadas. Dizemos que houve apenas um fenômeno físico, né? Não teve alteração. Agora, imagine a seguinte situação: misture a farinha de trigo, açúcar, ovos, manteiga e fermento. E então você terá o quê, né? Pelo menos no início, apenas uma mistura de ingredientes, cada um com suas propriedades. Mas no final você vai ter o quê, né? Um bolo, tá? Mas ao levar a mistura ao forno, após algum tempo, ela ficará bem diferente, transformando-se no quê? Num bolo. Neste caso, ocorreram transformações químicas, isto é, reações químicas entre os ingredientes do bolo, produzindo novas substâncias com novas propriedades. Quando eu tenho o surgimento de novas substâncias e de novas propriedades, está ocorrendo o quê? Um fenômeno químico. Vamos ver mais alguns exemplos aqui. Ó. Observe aí nessa imagem, essa imagem aqui. Rasgar o papel ou um papel pegando fogo. Perfeito? Na primeira foto, uma pessoa está rasgando um papel e na segunda ele está então queimando esse papel. Vocês sabem dizer qual das duas situações é um exemplo de transformação química? Eu tenho mudança de papel, quando eu rasgo o papel surge uma nova substância? Não surge uma nova substância. Então aqui é um fenômeno físico, né? E agora, quando eu queimo esse papel e ele se transforma em cinza, eu tenho uma mudança de substância. Então eu tenho o quê? Um fenômeno químico. Perfeito? As transformações químicas ou reações químicas alteram a natureza, né, da matéria e, consequentemente, suas propriedades específicas, como a densidade, o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Em outras palavras, uma transformação química ocorre quando novas substâncias são formadas. É o caso do papel, feito de celulose, que ao ser queimado se transforma em fuligem, né, e em alguns gases, que é o gás carbônico, tá? Dando continuidade, ó, observando essa imagem, né, ela mostra bolhas resultando da formação de um gás, que é o gás carbônico. Após a reação química entre o ácido acético, que é uma substância do vinagre, e uma solução de bicarbonato de sódio, eu tenho o quê? A produção do gás carbônico, que são essas bolhas que a gente consegue ver aqui, essas bolinhas que a gente consegue ver aqui dentro desse copo. E quando nós falamos aí, ó, esse é um outro exemplo, tá? Acompanhe esse outro exemplo aqui, ó. Quando uma substância chamada iodeto de potássio é misturado com um nitrato de chumbo. Ambos são transparentes, por incrível que pareça. Se você olhar aqui, é um produto, né, é uma substância, e aqui é outra substância. Ambos são transparentes, mas quando eles entram em contato e reagem, olha o que ele faz, ele muda de cor, tá? Então, ambos são transparentes e forma-se uma nova substância, que é o iodeto de chumbo, de cor amarela, que tem propriedades específicas diferentes das duas substâncias originais. Ou seja, isso aqui, ele já não vai ter as características dessa substância nem dessa substância, ele vai ter uma característica própria, né? O iodeto de chumbo é um sólido que se deposita no fundo do recipiente. Em química, fala-se que houve a formação de um precipitado. Um sólido que se acumula no fundo do recipiente, a gente diz que ocorreu uma precipitação, é um precipitado. É aquele exemplo, vou usar o exemplo do Nescau, né? Se você gosta de tomar um Nescau de manhã com leite, se você coloca uma colher dentro de um copo e mistura, né, vai ficar bem pouquinho de açúcar ali embaixo. Agora, se você põe 2 colheres de Nescau, 3 colheres de Nescau por um copo, aquele líquido não vai conseguir dissolver o Nescau por completo e embaixo vai formar um precipitado, né?
que tem gente que gosta de raspar de colherzinha e que faz até de propósito para que isso aconteça, né? Para que sobre isso no final. E aí, para a gente dar continuidade, olha só, outro exemplo aqui. Os exemplos vistos anteriormente evidenciam alguma transformação química. No entanto, vale lembrar que elas não estão restritas ao laboratório, já que ocorrem em todo momento no nosso dia a dia. Um bolo ou um pão assando no forno, um fósforo sendo aceso, né, ou um objeto de ferro enferrujando, são exemplos de transformações químicas. E essa imagem eu tenho ferros, né, enferrujados e um ferro novinho aí que, se deixar por muito tempo, ele pode sofrer, né, pode também enferrujar como os outros. No interior do corpo humano e dos demais seres vivos ocorrem transformações químicas o tempo todo. Por exemplo, quando as substâncias dos alimentos são transformadas na digestão, ou quando o açúcar que comemos é usado pelas células, né, resultando em energia, gás carbônico e água, que é o processo da respiração, são exemplos de transformações químicas, né? Como vimos, em certos casos é possível que enxergar a olho nu mudanças que sinalizam a ocorrência de uma transformação química, mas também existem casos que não ocorrem, né? Pode ser a mudança da cor ou de outras características visíveis, né, de uma matéria, pode ser a liberação de gases, pode ser a liberação de energia na forma de calor e luz, tá? Entre outras coisas. Esses sinais são algumas evidências de transformações químicas. Vejam mais alguns exemplos aí do nosso dia a dia, tá? A fotossíntese que as plantas realizam, ou seja, transformam o gás carbônico, o ar e a água do solo em açúcares, liberando ainda o gás oxigênio para a atmosfera, né? Algum tempo depois, o de descascarmos uma banana, por exemplo, ou uma maçã, a sua superfície fica o quê? Fica escura. Por quê? Ocorre o quê? Uma reação química entre a banana ou a maçã e o oxigênio no ar. Trata-se de um fenômeno químico também, né? Já o ato de descascar a banana ou a maçã é apenas um fenômeno físico. E para a gente finalizar, aí nós temos isso aqui, ó. Vocês já pensaram sobre o que acontece com a gasolina ou o álcool de um carro depois que ele rodou? Ou seja, o que acontece, né, com isso? Por que precisamos reabastecer? O combustível ele foi transformado, né, pelo processo de combustão em gás carbônico, vapor de água e outros gases. A combustão a combustão, na verdade, ela é o quê? Um tipo de transformação química. Então, nesse bate-papo de hoje, nós falamos de vários exemplos aí de transformações químicas, que são aquelas que você tem uma alteração da substância, das suas propriedades, e as reações físicas são aquelas que, se você fizer alguma coisa, ela vai permanecer aquela coisa. E o exemplo que a gente utilizou foi rasgar um papel, ok? Fico por aqui e aguardo vocês aí numa próxima oportunidade.